passa a lavadeira, passa assim a lavadeira, assim, assado sempre, apressado sempre. E aí a gente falava das profissões, mas naquela época era tudo muito empírico, né? Era muito mais. E aí a gente inicia o processo. Aqui a gente tem uma foto memorável aqui, é eu, meu parceiro eterno, né, que hoje não está com a gente no plano físico, mas está espiritualmente, que é Nilson Silva, que foi meu aluno do Arte Viva, e o ano passado, no dia 9 de setembro, ele partiu num acidente automobilístico. E na época que eu saí do SESC, eu fui para Centas e eu carreguei esse grupo na Brinquedoteca para discutir que toda criança tem o direito de ser criança. E naquela época a gente tentava dentro das unidades, né, as unidades da CENTES, que era os PETs, era o ProJovem, e era as creches, antes do CMEI, para implantar a questão dos brinquedos cantados. Então a gente aqui faz um pouco dessa alusão, e aos meninos também da Casa de Passagem, 1, 2 e 3, que naquela época estava se reorganizando aqui no nosso município. Gente, falar do brinquedo popular, falar da brinquedoteca, falar do brinquedo cantado, tudo passa, antes de tudo, pelos contos populares. E aí, quem for falar de cultura, falar de folclore e não beber de Câmara Cascudo, então está fora do contexto, né? Porque ele, para iniciar o que é um brinquedo cantado, a gente foi ver o que era os contos populares. E lá, no livro do professor Deif, que ele traduzia aí também no Câmara Cascudo, ele fala o quê? Que contos populares são também conhecidos como contos de fadas, histórias da carochinha, que carocha significa mentira. Histórias de Trancosos, né? Gonçalo Fernandes Trancoso, que foi um grande cronista português da época de 15, de 500, viajando pela Ásia, ainda desceu incógnita para os europeus. Né? Aventurou-se a contar em livro tudo que vira de fantástico, maravilhoso em suas andanças. O povo não acreditava naquilo que ele falava e que as histórias deles eram história de Trancoso, fantasiosas. Ah, isso é história de Trancoso. E passando no Ilha Câmara Cascudo, né, que em seu livro Literatura Oral, na página 238, ele escreve: não é apenas impressionante a sobrevivência dos contos que já eram vivos e escritos no século XII. Quer dizer, 400 anos antes do Brasil, os contos já circulavam escritos pelo mundo afora, em papiros, em madeira, em pedra. Né? Então, essa é a minha referência. E aí vem, quem conta um conto aumenta um ponto. E aí nós vamos, pode passar ali, vai, outro ponto, pronto, beleza. Dentro desse meu trabalho, para a gente fazer a pesquisa do brinquedo cantado, que a gente vai falar do folclore popular, que a gente vai falar dos contos, nada mais importante do que a criança, né? Então aqui nós temos aqui 3 experiências que nós tivemos dentro do processo do brincar, da evolução através do brinquedo cantado. E ali eu tenho, na nossa parte superior aqui, do nosso lado de vocês esquerdo e meu direito, no SESC de Pontilândia, quando a gente com as 3 anos, a gente começava a introduzir dentro das atividades culturais o brinquedo cantado temático, a Boca. Esse é um país chamado Boca, que Bia Bedrão fez esse material em 1990 para trabalhar a questão da pedagogia da saúde bucal. Depois eu passo o material aí, gente. Aí vocês eu tenho 45 minutos para dar uma aula de um dia, né? Aqui já é em outro processo de Macaíba, um grupo de crianças mais elevado. Eu gosto de usar as minhas imagens, porque eu pago direito autoral a mim mesmo, então eu tenho que usar. Eu tenho que pagar o direito autoral bem pago. Então aqui nós temos outra temática, que é a questão da limpeza, do lixo, do papel, que era para todo brinquedo cantado ele fazendo essa sua introdução. E aqui é o meu grande legado. Isso aqui é as crianças do CMEI, do Gramorezinho, que na época era uma creche, da creche do padre, que eles viviam dentro de uma garagem praticamente. E a gente começou a trabalhar o brinquedo cantado com essas crianças, e que desse brinquedo cantado eles passaram a ter um grupo de pastoril, e que esse grupo de pastoril se apresentou no dia do Estatuto da Criança, em frente do Anísio Teixeira, um grupo de crianças de 3 anos que fez um maior sucesso. Né? Então foi o CMEI do Gramorezinho e o CMEI, que na época era a creche do Gramorezinho, e a creche de Cidade Nova.
lá do lixão, onde a gente implantou o brinquedo cantado, a gente resgatou essa história do brinquedo cantado com as atividades que eles já desenvolviam lá, da comunidade, dos seus ancestrais, dos seus avós, que era o pastoril, era o boi de reis, era os acalantos, que a gente vai chegar já lá. E aí, a gente começa dentro desse processo, para me chegar ao que é o brinquedo cantado, ao que é o lúdico cantado para as crianças, a gente foi conversando e discutindo uma das características dessas histórias, né? Tanto quanto outras manifestações folclóricas. Muitas vezes, quando nós ouvimos narrações de um desses contos, imaginamos que se trata de histórias inventadas por alguém de nossa região. Aí no seu livro de contos tradicionais do Brasil, Cascudo diz isto com precisão e erudição. O conto, tanto mais tradicional, conhecido e querido em uma região, mais universal nos seus elementos construtivos. Um tema estritamente local não se divulga nem se interessa. E aí o que acontece? Quando o Camar Cascudo diz isso, é porque dentro das suas pesquisas ele vai colocar o que hoje nós no estado do Rio Grande do Norte estamos fazendo. Mostrando. Porque até então só era importante o que vinha de fora. O que era trazido, o que vinha de São Paulo, o que vinha do sul, do sudeste. E a gente agora modifica. A gente começa a ter um número maior de contadores de história. A gente começa a ter um número maior de pesquisadores da cultura local. A gente começa a ter um conhecimento específico do que são nossas tradições folclóricas, né? Quando a gente discute a roda, né, a ciranda, as rodas cantadas, que está dentro do brinquedo cantado, a gente começa a falar de harmonia, falar de amor, falar de paz, uma coisa que está muito complicada dentro. Então, o brinquedo cantado, quando a gente traz para a evolução das crianças, é mostrando exatamente isso, né? E aí é importante, quando a gente vai olhar para os contos tradicionais, para as histórias de Cascudo, que tem esse elemento. O elemento chave é engraçado. Eu participei de uma atividade, eu trabalhei durante 8 meses na caravana, na zona da leitura do Ceará, e a referência de todos lá é Patativa, certo? Só através de Cascudo. Ceará, os pesquisadores do Ceará têm Cascudo como seu grande elemento para o material de pesquisa. A editora IMEP, né, através do Lucina, de Espinhando, eles fazem exatamente isso, a importância que teve Cascudo para os elementos do resgate da cultura infantil, da ludicidade infantil. E aí, gente, para mim, essa é a frase mais marcante, mais histórica. As histórias servem para ensinar, iluminar, auxiliar na transformação, curar ferimentos, alimentar o coração e recriar a memória. Quando Dorinha hoje coloca aquela fotografia dela e do pai, né, que andava de trem, quem faz mais ou menos assim? Eu vou pegar o trem, você também tem, só falta comprar passagem do velho trem. Eu vou pegar o trem, você também vem, só falta comprar passagem do velho trem. Então, quando a gente coloca isso, foi importante para mim. Eu tinha minha grande pesquisadora, meu grande elemento era a vovó Benedita, uma negra, maranhense, criada no Pará, e aos 16 anos veio para Natal e conheceu um velho chamado Geraldo de França, que dizia que era poeta. Não escrevia, nem cantava, mas só fazia uma música, e recitou para ela essa música, que era uma música infantil, e ela casou com ele pensando que ele era poeta. Vocês escrevam depois, me lembrar lá, porque eu vou cantar ela no show. E quando vovó partiu, vovó era da Legião de Maria, presidente do Presídio Legião de Maria, que é um grande, então era grande baluarte. Você ser presidente da Legião de Maria, da região leste, do presídio, é uma coisa que quem é da igreja sabe como a importância da referência religiosa naquela localidade. E ela fazia parte do canto mais forte do ser, que era, pegava o centro da cidade, que é a Catedral Metropolitana, pegava o Alecrim, com as igrejas mais tradicionais, as Rocas e Mãe Luísa e a 2 de novembro. Então ela era presidente de uma Legião de Maria, que fazia mais ou menos o reduto mais importante do lado religioso daqui de Natal. E amiga de Padre Sabino. E ela faleceu em 2006, no dia 21 de março, na primeira rua que ela morou, que era na rua do 21 de março, na Gonçalves Ledo, né? Ela morreu de um ataque fulminante de frente à casa de Tácito Costa e de Tânia Costa.
E vovó, pô, eu perdi minha grande história, meu grande baluarte, a mulher que me ensinava a contar história, né? E aí essa frase aqui foi que me deu essa inspiração forte. Desculpa aí se eu chorar, porque a emoção é massa. Sempre que eu falo dela, eu me emociono porque foi importante. E aí ela disse, não, naquele pensamento eu dizia, vamos transformar esse ferimento. O ferimento era aquela morte, né? Só que no mesmo dia da morte, o terreiro de Milton, em frente da minha casa tinha um terreiro de macumba, estava fazendo uma festa belíssima. O corpo de vovó estendido no caixão e o corpo de Milton fazendo festa. Fui lá conversar com o cara. Eu e mamãe. Milton, meu irmão, vovó tá morta ali, você choveu aqui fazendo festa. Não é festa não. A gente tá fazendo a transição do corpo da nossa madrinha. Eu quase tive um ataque no coração, né? A vovó mais religiosa do mundo, madrinha do terreiro de macumba. Mas aí o processo era muito mais importante. Era o sincretismo religioso dentro de casa e eu, em 2006 agora, não sabia dessa importância. E eu não sabia quando de manhã que o Padre Sabino veio rezar a missa, ele disse, não vou poder rezar a missa para a Benedita, porque eu é minha amiga e eu não estou em condição. Mas era o processo, ele botou a estola transversal, que quer dizer o quê? Essa atividade daqui não vai ser uma missa rezada, vai ser uma atividade ecumênica. Que aqui vai estar... Então isso começa a transformar. E o que é que isso tem a ver com o brinquedo cantado? Tem, porque a partir disso eu começo a pesquisar a música dos terreiros, a importância que tinha a música do Boi de Reis, que tem a importância do mestre da rabeca. Então o brinquedo cantado para mim já não é mais só atirar o pau no gato. Ele começa a ser um processo da cultura local, da cultura regional e da cultura mundial, porque você começa a ter tudo isso. E aqui, gente, só para a gente ir para ele. Eu estou pagando muito caro para esse cara, eu tenho que falar dele, né? Duas experiências interessantes. Lá eu começava com as crianças, né? No processo de 3 anos, 9 anos. Aqui eu chego com os adolescentes de Caraúbas, a região lá do Oeste, né? E aí eu estava trazendo os professores que estavam numa atividade dessa que eu estou fazendo aqui dos brinquedos cantados, e eles não conheciam a escola que fica depois da linha do trem, próxima à Casa de Cultura. E a gente foi, através da atividade do brinquedo cantado, a gente levou eles para conhecer outro elemento da educação. Aqui, montei uma grande oficina para pendência para professores, quando chegou lá não deu nenhum professor. Aí tinha uma reunião com as mães do outro lado, era outra atividade, não tinha nada a ver. Aí eu digo, a oficina vai ser com elas. Resumindo a história, foi a melhor oficina que eu tive até hoje, porque saiu um material de pesquisa. A partir desse trabalho aqui, eu voltei para trabalhar lá, ganhei o título de cidadão da cidade e depois voltei para ser secretário de cultura de lá. Então, para mim, essa foto aqui ela é histórica. Tem uma simbologia fortíssima. Memória. Caraúbas, elas ouviram o seu chamado. Caraúbas e pendências, vizinha Macau. E aí, gente, para falar de brinquedo cantado, eu tinha que discutir como é que é essa classificação de nossos contos. Porque cada brinquedo cantado ele tem um tom, tem uma simbologia e tem uma atividade diferente. E aí, quem é que me dá essa luz? Cascudo. Acompanhou para cá. Segundo as palavras do nosso socorrista maior, este é o mais importante esquema que o pesquisador de estudos de contos populares deve usar em seus trabalhos. Entretanto, pela sua vastidão e complexidade, por se tratar de um assunto altamente especializado e técnico, deixamos de examiná-lo agora, né? Por enquanto vamos ficar só na referência, para que os alunos estudiosos do folclore saberem desde já que se trata do roteiro mais importante para esse estudo. Peraí, Boizinho, deixa eu só... E aí, gente, quando eu estava lá no SESC, lá no início de tudo, eu comprei 2 livros na época. Brinquedos Cantados, de Ana Maria Paiva, que eu acho que ia me dar toda a história. E depois eu peguei Vinícius Ricardo Cavalari, que era outro pesquisador da época. E os cabas, quando eu abro o livro, as cabas dizem, não, mandaram eu ir estudar Veríssimo de Melo. Porque aqui você vai encontrar o mais importante esquema. Cascudo faz o esquema para a questão dos contos populares. Veríssimo de Melo vem para os brinquedos cantados. Brinquedos cantados, parlendas e acalantos. E aí, quando eu começo a ler ele, eu tenho que ir atrás do que... Era pequenininho, é bem pequenininho, mas aqui, esses, né, os primeiros passos, que aí eu comecei a ter a referência, o brinquedo. Aí daqui mandaram eu ler uma tal de Santa Maria, não sei o que, lá do Rio Grande do Sul.
Aí eu fui para Carlos Rodrigues Brandão fazer a pesquisa, que eu tive contato com esse cabo em 2002, quando aqui teve o Enarel, que mandaram eu sair com ele no carro do IFRE, ele perguntou onde ficava a primeira parada de ônibus. Aí a gente foi pro ônibus, ele disse onde é que fica o cemitério. Eu disse, pô, o cara veio lá do Rio Grande do Sul para dar uma palestra aqui, uma conferência para ir pro cemitério. Aí eu levei ele pro cemitério do Alecrim. Aí ele ficou maravilhado, ele disse, agora eu quero saber onde é que eu posso comer uma comida gostosa. Eu disse, farolbar. Ele disse, farolbar não, eu tô pensando por mercado. Aí eu disse, então vamos pro mercado do Alecrim. Depois do Alecrim eu levei ele pro mercado de Petrópolis, na época já tinha a buchada e o caldo de Dona Marinha lá do primeiro andar com cuscuz, né? E aí a gente começou a ter referência. Aí ele disse, eu queria conhecer o professor Deifo Gugel. Porque o professor Deifo Gugel tem uma pesquisa fantástica de Câmara Cascudo e eu queria trabalhar com o meu material. E aí ele, né? Então foi outra referência importante para esse tipo de atividade que a gente passa agora. E aí, gente, eu comecei a dizer, vou atrás de literatura. Primeiro eu fui os primeiros passos. E literatura teve que dizer que eu tinha que ler literatura. Depois eu tinha que ler literatura infantil. Que eu tinha que ler literatura popular. Que eu tinha que ir pro cordel. Aí eu digo, meu amigo, eu não estou sabendo de nada, né? Para tudo isso, a gente brincar com o brinquedo popular. E aí esse aqui é o nosso Laraia, que ele fala muito da questão cultural. E aí, gente, pode passar de aqui, olha. Acho bacana. Vamos falar. E aí começou as classificações. Eu fui para a Câmara Cascudo, porque esse pessoal aqui começou a dar um entendimento que aquilo que eu fazia com os meninos lá no SESC, na quadra, do brinquedo cantado, do legal, ele tinha uma influência muito maior com a questão da folclorização, do folclore, né? Com a questão da cultura local e com a importância maior de tudo, a nossa identidade. Que aí eu comecei a ver a importância que tinha a minha rede na casa de vovó, o meu quintal, a minha cozinha, onde ela fazia a minha papa, a minha televisão, minha rua, quando eu brincava, e depois minha escola. Então, a partir daí, eu comecei a dizer, rapaz, tudo aquilo que eu passei na minha infância, chegou nesse processo agora. E aí eu fui ver a questão dos contos. Pode passar um dia, que a gente vai... E aí ele começa a falar dos contos de encantamento, que a gente via na literatura mundial, né? Que fala de fadas, que fala de feiticeiras, heróis que viram bichos que viram herói, aquela coisa. Os contos de exemplos. Pode passando. Que a gente vai, contos de animais, né? Que nós vamos estar daqui a pouco fazendo isso, brincando no brinquedo cantado. Contos religiosos, que aí são as histórias de Jesus, onde a gente tem as parábolas dentro da igreja, onde a gente começa a discutir a questão da importância das aulas dominical, seja ela quais as religiões, porque elas dão um ensinamento, dão uma questão de fortalecimento muito forte na questão da família. Contos etnológicos, né, que fala do pescoço da girafa, que isso quando a gente está na educação infantil, eu sou professor de educação infantil, trabalho com a criança de 3 anos, essa hora dos porquês, o que é e tal. Né, as facécias, patranhas, contos que fazem rir, né, as anedotas. Peraí, vai, passou demais. Vai, pode ir. Contos do demônio logrado. Que são as histórias em que o demônio leva sempre a pior, com o impacto anti-humano, no qual é salvo de última hora por um elemento do sexo feminino. Esposa, filha e mãe. Contos de adivinhação. Vitória. A natureza denunciante, né? Que aqui nós estamos aqui com o nosso poeta da ecologia. O mundo das águas. Só por causa disso, agora você vai ganhar um presente especial que eu tenho para você. Da Editora Imetro, quando eu disse, rapaz, a ABC da ecologia é dele, é de Chico. Olha aí.